Caríssimo telespectador da Rede Século XXI, que alegria poder encontrá-lo diante do televisor nesse horário, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Retomamos a nossa catequese dos programas anteriores, dedicada ao primeiro mandamento da Lei de Deus. Desdobramos o assunto do programa anterior, do dia de ontem, sobre o tema da relação entre fé e mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Qual a relação disso com a fé? São Paulo, no início da carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 5, utiliza uma expressão, a obediência da fé. Hoje, vamos tratar da segunda vez que nessa mesma carta aos Romanos, São Paulo utiliza essa expressão. Curioso, São Paulo começa a carta aos Romanos falando da obediência da fé e termina a carta aos Romanos falando da obediência da fé, a que devem ser levadas todas as nações pagãs. O Evangelho deve ser levado a todas as criaturas e, consequentemente, a adesão à pessoa de Jesus Cristo comporta consigo a obediência da fé, o que inclui também o cumprimento dos mandamentos. Romanos, capítulo 16, versículo 26. Mas agora, manifestado por ordem do eterno Deus e por meio das Escrituras proféticas, dado a conhecer a todas as nações, a fim de levá-las à obediência da fé. A mensagem cristã não é uma mera novidade vaga que não traz uma repercussão concreta, evidente em toda a conduta da vida de uma pessoa. Não. É a notícia de um fato salvífico. Tanto Deus amou o mundo que enviou o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Depois que essa notícia causa um impacto no livro dos Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, após o primeiro discurso da Igreja Católica, após a efusão do Espírito Santo nos lábios de São Pedro, consta no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos a reação dos ouvintes, de pessoas do mundo inteiro daquela época que estavam naquele dia em Jerusalém para a celebração de Pentecostes. Irmãos, o que devemos fazer? Portanto, qual deve ser a conduta da minha vida agora? Os apóstolos dizem, é São Pedro quem diz, vocês arrependam-se dos pecados, deixem-se batizar e receberão o Espírito Santo para a remissão dos pecados de vocês. É o começo da obediência da fé. Os ouvidos, os corações se tornam dóceis primeiro ao anúncio da palavra, depois que esse anúncio é acolhido docilmente no coração, a disposição pronta e imediata para acolher as consequências da fé. Aceitando Jesus, eu aceito tudo o que vem dele. Eu aceito essa pessoa que eu reputo vinda de Deus, que eu reputo Deus de Deus, que eu reputo Senhor e Salvador, que eu reputo caminho, verdade e vida. E não quero apenas essa pessoa, fundamentalmente, essencialmente essa pessoa, mas também aquilo que brota da vontade dela, o desejo dela para a minha vida. Quero viver de acordo com essa pessoa, com esse Senhor, com esse mediador, com esse Salvador. E São Paulo cunha de forma muito bonita a expressão que mostra a relação dessa virtude teologal com o comportamento da pessoa que renunciou às trevas e abraçou Jesus por todos sempre. A profissão de fé, o batismo, tornou-se cristão, recebeu a força do Espírito Santo e agora decide viver obedecendo a este Cristo que ele acolheu, que ele professa como Senhor e Salvador. A obediência dos mandamentos, a obediência das normas de condutas estabelecidas por Jesus para a sua vida.